Vamos fazer mais uma oração. Querido e bondoso Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de ouvir a Tua palavra, de podermos compreender aqui quais são as Suas lições para a nossa vida, Pai. Rogamos também pelo Seu Santo Espírito, para que Ele nos ajude a assimilar tudo que for falado aqui, Pai, e nos ajude também a pôr em prática. Obrigado pela Tua presença, pela presença dos Seus santos anjos, pelo Teu amor por nós, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Amados, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Eu estou muito feliz que eu vou pregar sobre esse tema, porque é a primeira vez que eu vou pregar sobre esse assunto. Porque eu não tinha filhos, né, há 2 anos atrás, então estou muito feliz por isso. Bom, filhos do céu na terra. O propósito deste dia é falar sobre o propósito de Deus para os filhos. E dentro da palavra de Deus há muitas orientações sobre esse assunto. Graças. Portanto, é muito difícil tirarmos poucos textos a respeito desse assunto, porque só o livro A Orientação da Criança é muito grosso. O livro Lar Adventista é outro livro muito grosso. Então, você tirar alguma mensagem que você possa ali, é difícil, porque são muitos textos que você quer colocar. Mas para a honra e glória de Deus, nós não precisamos de muitos textos. Precisamos apenas dos textos certos e do Espírito Santo para a gente poder colocar em prática o que vamos aprender. Amém? Hoje vocês vão ver muitas mensagens a respeito de filhos, né? E tenho certeza que cada pregador, ele traz um ponto, né? Ele traz um foco diferente do outro. E isso é importante, né? Bom, em primeiro lugar, eu sempre quis ser pai. Desde jovem, eu já tinha desejo de ser pai. Isso é interessante. Mas eu me casei com uma mulher que não podia ter filhos. Ela tinha um problema de saúde. E logo quando nos casamos, identificamos isso, pensamos em fazer um tratamento, mas a gente resolveu não fazer o tratamento. E nos tornamos adventistas, nos tornamos vegetarianos, fomos para o campo, e isso foi o suficiente para sarar minha esposa. Isso foi o suficiente. Depois de 7 anos de casados, 7 anos de adventistas, 7 anos de vegetarianos, minha esposa engravidou, para a honra e glória do Senhor. Não sei porquê, mas se Deus mandou, com certeza é para um propósito muito grande. Não estávamos buscando, nós já tínhamos colocado em nosso coração de não ter filhos, trabalhar na causa do Senhor, sem filhos, mas de repente, num momento maravilhoso da nossa vida, foi quando nós completamos 7 anos de casado, exatamente, descobrimos que a Lulu estava grávida. E foi para a honra e glória de Deus. Então, essa criança para nós é como um presente. Eu creio que cada filho nós precisamos ver assim, como um presente, um milagre de Deus mesmo, né? Então vamos começar aqui. Filhos de Deus, filhos na terra. Propósito de Deus sobre os filhos. Aquele que deu a Adão por companheira, ordenou que homens e mulheres se unissem em santo matrimônio, para quê? Para constituir famílias cujos membros, coroados de honra, fossem reconhecidos como membros da família celestial. Então, o Senhor nos deu matrimônio não somente para a gente casar e simplesmente ficar ali um com o outro, mas para constituir famílias, cujos membros coroados de honra fossem reconhecidos como membros da família do céu. Ciência do Bom Viver, 356. Os filhos são a herança do Senhor e lhes somos responsáveis pela administração de sua propriedade. Trabalhem igualmente os pais para a família com amor, fé e oração, até que possam ir a Deus com alegria e dizer: eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. Isaías 8:18. Amados, quando eu entendi que a criação de um filho é algo muito importante,
No momento que nós descobrimos que a minha esposa estava grávida, ou que estávamos grávidos, né? Porque os dois que ficam juntos, eu comecei a estudar sobre o assunto. Então, eu li a orientação da criança, eu li Mente, Caráter e Personalidade, não todo, mas as partes principais ali. E li alguns outros livros que me ajudaram muito. Isso quando a minha esposa ainda estava grávida. Porque lá no Mente, Caráter e Personalidade fala das influências pré-natais. Então, procuramos praticar tudo que estava escrito ali sobre a questão da mulher grávida ficar tranquila, comer as coisas certas, praticar um exercício, fazer tudo certinho. Tentamos fazer o máximo que pudemos para que a criança pudesse nascer com saúde. E outro livro que eu achei interessante, que me deu uma visão também muito boa, foram 2 livros, na verdade. Um se chama A Encantadora de Nenéns, ou A Encantadora de Bebês, uma coisa assim, e o livro Nana Neném. E nesse livro Nana Neném, o que mais me chamou a atenção foi uma frase que dizia assim, que se os pais amarem-se uns aos outros, a criança será uma criança confiante. Só o fato do pai e a mãe ter um relacionamento excelente, bom, a criança já se torna uma criança firme e confiante. Então isso me tocou e isso me ajudou a eu ajudar ainda mais a minha esposa. No livro A Encantadora de Bebês, o que me ajudou foi o fato de ela mostrar como que funciona o desenvolvimento da criança, que é a criança, ela nasce e você precisa ensinar para ela como é o mundo, desde o berço. Então, quando nós chegamos em casa, eu me lembro como se fosse ontem, o primeiro dia que nós levamos o Henrique para casa, eu apresentei a minha casa, a nossa casa para ele. Bebezinho, recém-nascido, ó filho, aqui é a sala, aqui é o quarto, aqui é o banheiro, aqui é a cozinha. E no livro falava, não fique com vergonha, não ache que ele não está entendendo, ele vai ouvir sua voz, vai entender o tom da sua voz. E comecei a apresentar as coisas para ele. E todos os dias eu contava histórias da Bíblia para ele, todos os dias. E comecei a deixar ele a dormir sozinho no quarto dele. Claro, a gente colocamos uma cama ali no quarto dele, dormíamos na cama e ele no bercinho dele. Mas ele nunca dormiu conosco. E isso fez com que até hoje ele goste de dormir no quartinho dele sozinho. Então ele não tem problema com isso, né? Nós vemos que muitos pais têm problema com isso. Mas esse livro ajudou muito a gente. Essas lições práticas. O livro, a principal, como eu falei, né? A principal coisa que me ensinou no livro é mostrar como o mundo é. Então, eu nunca deixei ele sentar na mesa, sentar na sua cadeirinha. Sempre que vai comer, é na sua cadeirinha. Sempre que vai comer, é assim. Irmãos, é impressionante. Para a honra e glória de Deus, esse menino ele já entende de tanta coisa e ele faz tudo certinho. Ele aprendeu a comer sozinho, assim, com 6, 7 meses. Começou a falar, começou a se comunicar. Tudo ele queria falar certinho. E ele só tem 2 anos. É impressionante. O que você aplica nesses primeiros anos de vida vai ser para o resto. Então, tudo que nós fomos vendo, não, isso aqui a gente não pode ensinar desse jeito, porque depois ele vai entender errado. Vamos ensinar da forma correta. Hoje, por exemplo, quando a gente fala, vamos fazer o culto, ele já corre para o local e já se ajoelha. Vamos, pai, vamos orar. E ele está tomando gosto pela Bíblia, que a Bíblia dele é uma Bíblia ilustrada. Então, quando ele vê, ele já quer refolhar. O anjo, papai. Jesus, papai. Aí eu vou mostrando. E o interessante é que a Bíblia tem vários animais, né? Você consegue mostrar a vida real com a vida espiritual dentro da Bíblia, né? Então, mostra o boi para ele, mostra ali o nascimento de Jesus, que tinha vários animais. Então, isso prende a atenção dele, ele gosta disso. Mas, se eu não tivesse praticado isso desde o início, hoje seria difícil. E quanto mais vai passando os anos, mais difícil vai ficando para você instruir a criança no caminho. O nascimento de um filho, eu percebo que é uma bênção para os pais e para os filhos, mas principalmente para os pais. Vamos ver um exemplo de um homem que ele teve uma experiência diferente. Lá em Gênesis 5, 21 e 24 diz, e viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porque Deus para si o tomou.
Então nós temos um exemplo de um homem na Bíblia que depois que teve um filho, ele teve uma experiência mais íntima com Deus. E esse texto, antes de eu ter filho, ele ficava me incomodando, e eu ficava pensando, às vezes deu até vontade de ter um filho só para ter essa experiência de Enoque. Mas não é tão simples assim. A questão é que tudo Enoque entregava a Deus, em todos os pormenores. E a irmã White, ela comenta o que foi que Enoque entendeu sobre esse assunto. Diz assim: o que Enoque entendeu? Depois do nascimento de seu primeiro filho, Enoque alcançou uma experiência mais elevada. Foi levado a uma relação mais íntima com Deus. Compreendeu mais amplamente suas obrigações e responsabilidade como filho de Deus. Olhando para o seu filho, ele entendeu qual era a própria obrigação dele para com Deus. E quando viu o amor do filho para com o pai, sua confiança singela em sua proteção, quando sentiu a ternura profunda e compassiva de seu próprio coração por aquele filho primogênito, aprendeu uma lição preciosa do maravilhoso amor de Deus para com os homens no dom de seu filho e a confiança que os filhos de Deus podem depositar em seu Pai celestial. A questão, irmãos, é que muitas vezes nós não paramos para refletir sobre essas situações do dia a dia. Não paramos para refletir como o Enoque fez. Ele começou a perceber como que o filho dele amava ele, como que tinha confiança nele. E ele começou a trazer isso para si. Eu preciso ser igual a essa criança. Eu preciso confiar em Deus assim como essa criança confia em mim. Eu preciso amar a Deus assim como essa criança me ama. Isso é um objeto para a nossa profunda meditação. Precisamos parar em vários momentos e meditar sobre isso, porque isso vai nos ajudar a refletir o caráter de Deus para outras pessoas. Enoque, ele alcançou um entendimento tão profundo nesse sentido que Deus tirou ele da terra. Ele já vivia tanto pensando no céu e falando as coisas do céu que Deus disse: não, você não é daí, você é daqui. Isso é uma lição para nós. Há um outro texto que eu não trouxe aqui, que a irmã White fala que essa deve ser a vida dos homens e mulheres que vão viver nos últimos dias, a vida de Enoque. Então precisamos também entender o que Enoque entendeu. Muito bem. Influências da juventude. Na infância e mocidade, o caráter é extremamente impressionável. Esse texto é muito importante, porque esse é o ponto em que nós precisamos entender que se temos uma criança, se temos um jovem, é nesse momento que precisamos ensinar e impressionar a mente deles. Continuando. Deve ser adquirido, então, o domínio próprio. Exercem-se no círculo da família, ao redor da mesa, influências cujos resultados são duradouros como a eternidade. Acima de quaisquer dotes naturais, os hábitos estabelecidos nos primeiros anos decidem se a pessoa será vitoriosa ou vencida na batalha da vida. A juventude é o tempo da semeadura, determina o caráter da colheita para esta vida e para a outra. Desejados às Nações, 101. Então, na infância e na mocidade, é nesses primeiros anos de vida que precisamos dar atenção às nossas crianças. Eu vejo muitos pais preocupados com a questão financeira do lar. E isso atrapalha a atenção que os pais devem dar aos filhos. Eu conheço uma mãe que ela pensou em fazer faculdade, digamos assim, para instruir melhor o filho, ela pensou em fazer uma faculdade. E o que isso ia acontecer? Ela ia se retirar do lar para depois ela poder ensinar melhor o filho. Mas, com certeza, ela ia perder os melhores anos de ensinar o filho. Então, meus irmãos, a gente tem que prestar muita atenção nos planos que a gente tem para a nossa vida. Porque nós podemos perder um tempo que vai ficar para a eternidade. Os nossos filhos são nossos tesouros. Os nossos filhos estão em nossas responsabilidades, como disse aqui o primeiro texto. Deixa eu voltar ele aqui. Aqui.
O texto de baixo. Os filhos são a herança do Senhor e lhes somos responsáveis pela administração de sua propriedade. Nós estamos responsáveis pela propriedade do Senhor. Por isso precisamos dedicar tempo e fazer o melhor possível para ajudar os nossos filhos a encontrar os caminhos do Senhor. Quanto mais sossegada e simples for a vida da criança, mais favorável será, tanto para o seu desenvolvimento físico como mental. A mãe deve buscar estar em todas as ocasiões serena, calma e na inteira posse de si mesma. Muitas crianças são, em extremo, suscetíveis a provocações nervosas, e a maneira suave e sossegada da mãe terá influência calmante, que será de inapreciável benefício sobre elas. Então, mães, precisam estar em todas as ocasiões serenas, calmas e inteiramente em posse de si mesma. Isso vai ensinar a criança a ter um domínio próprio, vai ensinar a criança a não se exasperar. Isso vai influenciar a criança pelo resto da vida dela. Porque é assim que nós queremos ter crianças do céu aqui na terra. É assim que queremos ensinar os nossos filhos, né? Ter uma influência calmante. É muito interessante que quando a criança ela faz algo de errado, é muito difícil os pais se controlarem, né? Acaba brigando, falando, ralhando porque fez algo de errado. Mas a lição é para os dois. É interessante. Os princípios da palavra do Senhor sempre são para os dois. É sempre para o filho e para os pais. Para nós aprendermos a ter domínio próprio e ensinar, através do exemplo, a eles terem também o domínio próprio. Por isso precisamos começar desde cedo. Se nós começarmos bem cedinho, quando mais a criança vai crescendo, vai ser mais fácil de conduzi-la. Se demorarmos, com certeza vai ficar mais difícil depois. Bom, vamos avançar aqui. Um recado à mãe laboriosa. A gente vê muitas mães que têm os lares que precisam estar tomando de cuidado, lavar roupa, limpa a casa, isso, aquilo, outro e tudo mais. E o que acontece? Eu gostei desse texto porque eu vejo esse texto na minha casa. A minha esposa, ela tem muitas tarefas diárias. E às vezes ela para à noite assim, e ela fala para mim: "Nossa, eu fiz tanta coisa hoje, mas parece que eu não fiz nada". E eu vejo que isso é um reflexo em muitos lares. Mas a palavra de Deus tem uma promessa para essas mães. A palavra de Deus diz assim: o trabalho da mãe parece-lhe muitas vezes um serviço sem importância, um trabalho raramente apreciado. Outros pouco sabem de seus muitos cuidados e encargos. Seus dias estão ocupados com uma rotina de pequenos deveres, exigindo todos um esforço paciente, domínio próprio, tato, sabedoria e abnegado amor. Todavia, ela não pode orgulhar-se do que tem feito como sendo uma realização. Tão somente tem cuidado que as coisas no lar. Tem cuidado que as coisas no lar corressem em boa ordem. É só isso. Cuidado que as coisas do lar corressem em boa ordem. Eu vejo isso lá em casa. Frequentemente cansada e perplexa, tem procurado falar bondosamente às crianças a fim de as conservar ocupadas e felizes e guiar seus pezinhos no caminho reto. Ela julga que nada cumpriu. É comum, né? Mas não é assim. Vejam, tudo está sendo vigiado e anotado. Mas não é assim. Anjos celestiais observam a mãe consumida de cuidados, notando os fardos que ela tem sobre si dia após dia. Seu nome pode não ser ouvido no mundo. A gente vê exemplo de grandes mulheres no mundo, mulheres que fizeram grandes feitos, né? Mulheres que receberam prêmios nobres. Mas o seu nome pode não ser ouvido no mundo, mas está escrito no livro da vida do Cordeiro. Louvado seja Deus. A gente não precisa olhar para a laboriosidade da mãe como um fardo, como algo que não tem solução. Muitos até brincam dizendo assim: o trabalho do lar, né, da casa, são como as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, né? Mas tudo isso tem resultados e Deus não está deixando passar por alto tudo o que acontece em nossos lares.
todo dever ao Senhor. Se as crianças fossem ensinadas a considerar a humilde rotina dos deveres diários como o caminho a elas indicado pelo Senhor, como uma escola na qual devem ser preparadas para a realização de um serviço fiel e eficiente, quão mais agradável e honroso lhes pareceria o seu trabalho. Cumprir todo o dever como sendo ao Senhor lança um encanto ao redor da mais humilde ocupação, ligando os obreiros na terra com os seres santos que cumprem a vontade de Deus no céu. É interessante que às vezes a gente vê tantos trabalhos missionários, tantas coisas sendo realizadas, pessoas fazendo evangelismo em vários lugares do Brasil, e a gente fica pensando, eu não estou fazendo nada. Só que em vários lugares na palavra de Deus, ele nos mostra que os deveres diários da vida cotidiana, por mais simples que forem, se forem feitos de forma fiel, de forma como se estivesse fazendo ao Senhor, eles estão também sendo missionários ali. Então, os filhos, eles podem exercer pequenas atividades em casa, segundo a sua capacidade, e ali já é um trabalho missionário. Eles precisam fazer com diligência, com perfeição, porque isso vai criar neles esse traço de caráter. É no lar. A nossa escola missionária primeira é no lar. Então eu vivo falando para minha esposa, vê o que você pode ensinar para ele hoje, para ele ir fazendo. Aí quando ela vai fazer pão, ela pega um pedacinho de massa, ele fica já lá do lado, aí ela já dá para ele e ele fica lá. Um tempão. Ela bota o pão dela para assar e tudo mais, e ele fica lá, mexendo com o pãozinho dele. Vai fazer biscoito. Qualquer coisa que ela vai fazer, ela tenta dar alguma atividade para ele mexer. Claro que é muita paciência, né? Porque suja, porque ele coloca onde não deve colocar, faz o que não devia, aí ele joga na terra e quer brincar. Então, é paciência, irmãos. Mas, se fizermos isso, aos poucos a criança vai tendo gosto pelo trabalho, gosto por ajudar, e isso são características de pessoas missionárias no futuro. Eu tenho um plano para o meu filho. Eu não sei qual vai ser a decisão dele, mas o meu plano é ensiná-lo a ser um missionário, é ensiná-lo a verdadeiramente ser um pregador da verdade. Não sei se pregando, mas nesse sentido é que vai ser a sua criação. Ensinar as verdades bíblicas para que ele cresça nesse sentido. E a escola para isso eu vejo que é o lar. É nas pequenas atividades diárias é que vai torná-lo uma pessoa nesse sentido. E eu estou dando graças a Deus porque a cada dia mais eu vejo ele correspondendo às coisas que nós vamos ensinando para ele. Coisas simples, básicas do dia a dia. Ele vai correspondendo, ele já quer participar, ele já quer fazer. Então eu fico muito feliz por isso. E não pensem que as crianças não entendem, irmãos. Elas entendem. Se você falar para elas do amor de Jesus todos os dias, elas começam a compreender. Uma vez, esses dias atrás, final de semana passado, nós fomos numa cantata que teve lá no bairro rural ali, e tinha lá um senhor vestido de Papai Noel, e ele me chamou, e eu fui lá e ele deu um presentinho para o nosso filho. Eu estava com o Henrique no braço. E aí eu peguei o presentinho e levei para o carro. Aí nós abrimos, era um caminhãozinho. Ele gosta muito de caminhão. Aí ele falou, um caminhão. Aí eu falei, sabe quem foi que te deu esse, filho? Aí ele fez assim, eu falei, foi Papai do Céu. Irmãos, isso ficou tão firme na mente dele, que toda vez que ele pega o caminhão, ele fala assim, obrigado, Papai do Céu. E sai para brincar com o caminhão. Toda vez. Então, nós precisamos a todo instante ficar direcionando a mente para os caminhos certos. Todo instante. Bom, quero falar com vocês a respeito das lições de Ana. Eu destaquei, na verdade, esse texto, ele é um só, mas eu dividi ele em 3 partes para a gente analisar cuidadosamente. Depois que Ana, ela orou para ter um filho, Deus concedeu o presente para ela e deu para ela um filho, né? E o que aconteceu? Ela foi e devolveu o filho para o Senhor. Porque isso que ela tinha falado, que se ela recebesse o filho, ela ia dar para o Senhor. E foi muita coragem de Ana. Já imaginou, gente, você entregar seu filho no templo? Não é qualquer um, não.
Mas Ana não foi só isso que ela fez. Vamos ver o que mais que ela fez. Ela não só entregou o filho no templo, mas olha o que Ana fez depois disso. Disse Ló, Ana voltou silenciosamente para seu lar em Ramá, deixando o menino Samuel para ser educado para o serviço da casa de Deus, sob a instrução do sumo sacerdote. Ana poderia ter ficado reclamando, ter chorado. Eu já vi mães que, quando os filhos foram para escolas missionárias, choraram até o filho voltar. Mas Ana voltou silenciosamente para o seu lar, sabendo que ela tinha feito um bom trabalho. Ana estava contente. Segundo ponto, desde o primeiro despontar da inteligência do filho, ela lhe ensinara a amar e reverenciar a Deus e a considerar-se como sendo do Senhor. Por meio de todas as coisas conhecidas que o cercavam, procurou ela elevar seus pensamentos ao Criador. Depois de separada de seu filho, a solicitude da fiel mãe não cessou. Mesmo depois que Ana deixou Samuel no templo, ela continuou ali pensando nele e orando por ele. Então, olha que lição interessante. No momento em que despontou a inteligência, Ana começou a ensinar o amor de Deus por Samuel e a Samuel a reverenciar a Deus e a considerar como sendo do Senhor. Então Samuel, desde cedo, ele aprendeu que ele era de Deus, que ele era um menino consagrado a Deus. E por meio de todas as coisas conhecidas que o cercavam, isso é muito interessante, nós podemos usar todas as coisas que estão ao nosso redor para encaminhar a mente das crianças para o lar celestial. Procurou ela elevar os pensamentos ao Criador em todos os momentos. Depois de separada de seu filho, a solicitude da fiel mãe não cessou. Então, meus irmãos, esse é o ponto. Precisamos constantemente estar encaminhando a mente dos nossos filhos para as coisas celestes. Constantemente. Lá em casa, a gente costuma muito cantar. Quando começa a chover, a gente começa a cantar. Chuva de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Então, ele já fica com isso na mente. Quando a gente vai para a montanha, a gente começa a cantar. E cada coisa é uma musiquinha que a gente vai colocando na mente dele. O interessante é que meu filho ele não gosta muito de cantar, mas ele conhece já todas as letras. Tem uma musiquinha que fala assim, meu Deus é tão grande, tão forte. Aí eu vou falando assim, meu Deus é grande, tão forte, poderoso. Ele já sabe a letra, mas ele não canta muito. Mas ele já entende toda a letra. E quase todas as atividades que a gente faz, a gente canta uma musiquinha. E isso, com certeza, no futuro vai ser muito importante para ele resistir ao pecado, para ele poder ser uma pessoa melhor, para ele realmente ser o que Deus espera dele. Né? Aos poucos a gente vai colocando na mente dele o que ele precisa ser. Cada dia, aqui no caso Samuel, né? Cada dia Samuel era objeto de suas orações, das orações de Ana. Cada ano ela lhe fazia com suas próprias mãos uma túnica para o serviço. E subindo com o esposo para adorar em Siló, dava ao menino essa lembrança de seu amor. Cada fibra da pequena veste era tecida com uma oração para que ele fosse puro, nobre e verdadeiro. Irmãos, eu fico arrepiado quando eu leio esse texto. Não pedia para o filho grandezas mundanas, mas rogava fervorosamente que ele pudesse alcançar aquela grandeza a que o céu dá valor, que honrasse a Deus e abençoasse a seus semelhantes. Sabe o que eu fico imaginando? Quando Samuel chegar no céu, que ele começar a ler os livros, os registros, ele vai ver as orações da mãe dele por ele. Eu tenho certeza que ele vai olhar e vai dizer assim, não, eu fui salvo, eu fui um grande profeta por causa da minha mãe. Então, isso é uma responsabilidade para nós, isso é um exemplo para nós de que podemos fazer a diferença na vida dos nossos filhos. E não só dos nossos filhos, porque eles vão ser um instrumento nas mãos de Deus para a salvação de outras pessoas. Até hoje, quem é Samuel para nós? Um grande exemplo de juiz, um grande exemplo de profeta, desde sua meninice. Então, queridos irmãos, nós temos
nós temos aí em nossas mãos a oportunidade de transformar o mundo. Ainda que o nosso filho seja um, mas podemos transformar o mundo. E por fim, o texto que já foi lido, e eu acho que muitos ainda vão ler: eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Então, um texto que dá a menção de batalha. Um texto em que diz que os filhos são como flechas na aljava. Bem-aventurado o homem, né, que se enche deles em sua aljava. É interessante, irmãos, que o propósito de Deus, ao termos filhos, é que nós possamos ser um instrumento nas mãos dele, de Deus, para que esses filhos eles possam ser pessoas que vão transformar a vida de outras pessoas. Eles vão poder glorificar a Deus através do caráter. Por isso a nossa importante missão. Então, meus irmãos, é isso que eu queria trazer para vocês. Essas lições rápidas, mas que são lições práticas. Como eu falei, há muitos textos que vocês depois podem buscar mais. Só o livro Orientação da Criança é um livro magnífico, maravilhoso. Tenho certeza que vocês vão olhar ali muitas coisas interessantes. Mas esses pequenos textos aqui que eu li, eu achei muito profundo e eu achei que condiz muito com o que eu tenho vivido. Então, eu espero que vocês tenham gostado e que essa mensagem possa ficar no coração de vocês. Amém? Vamos fazer nossa oração? Nosso bondoso Pai, agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que nos ensina, que nos instrui, que nos ajuda a compreender, Senhor, como devemos ser nesta vida, Pai. Pai querido, que bênção, Senhor, nós podemos ver que o Senhor não deixa passar por alto nada, Senhor. E que mesmo aquela mãe que está lutando, Senhor, para encaminhar o seu filho ou seus filhos no caminho reto, que não está sendo passado por alto, Senhor, que seus santos anjos estão ali ajudando e fazendo o possível para que ela possa alcançar o seu propósito. Deus amado, aqui estão os teus filhos, não só estes que estão aqui, Senhor, mas aqueles que nos assistem através da internet, que o Senhor possa tomar cada um nas tuas mãos, Pai. O Senhor conhece a história de todos nós, as nossas dificuldades, como é dentro dos nossos lares, e eu rogo, Senhor, para que as tuas bênçãos, Senhor, seu Santo Espírito, possa estar em cada um desses lares, Senhor. Estas crianças, Pai, que hoje são pequenas ou são jovens, que elas sejam transformadas, Senhor, em membros da família celeste. Pessoas que realmente fazem a diferença neste mundo, Senhor. Quem sabe nós não poderemos fazer uma grandiosa obra, Senhor, de evangelismo, mas nas atividades minuciosas do lar, Senhor, poderemos estar transformando a vida de muitas pessoas. Eu te agradeço pela oportunidade de poder compartilhar essa palavra e oro por cada irmão que veio aqui para nos conhecer e para estudar juntos conosco esses temas, que cada um deles, Senhor, possa sair daqui com o refrigério da sua presença. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço. Amém. Meus queridos, muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Daqui a uns 10 minutos, mais ou menos, teremos a próxima palestra.